Oi gente, e aí como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo do nosso querido Evandro do canal Manga Aqui. O nível de poder e os segredos dos piratas Rocks explicado. Quem era imediato de Rocks de Shebeck? Com certeza não era o meu espirro, mas eu tenho bastante curiosidade, de verdade, pra saber o que acontecia nesse tempo do Rocks de Shebeck. Porque, mano, ele juntou o Cabelo de Leão lá, ele juntou Barba Branca, ele juntou Kaido, ele juntou Big Mom. Mano, imagina esses quatro no mesmo barco, junto de um outro cara que é o capitão deles. Então, mano, deve ser muito interessante. Não seria foda se tivesse, de repente, sei lá, um filme sobre isso, mostrasse o que realmente aconteceu e por que o Garp e o Roger enfrentou todo esse pessoal, mano. Tem muitos mistérios em volta disso. Bora conferir então com o nosso querido Evandro do canal Manga Aqui preparou. Lembrando que você mesmo, você que já é inscrito nesse canal, por favor, deixa o like no vídeo porque ajuda demais na divulgação. E através dessa divulgação que você faz, através do seu like, faz com que esse vídeo chegue a outras pessoas. E se você é uma dessas novas pessoas, seja muito bem-vindo. Estamos rumo a 20 mil inscritos. Eu conto demais com a sua colaboração. Beleza? Então... Preparadas, senhoritas e senhoritas? Então, bora conferir o nível de poder e os segredos dos piratas Rocks, explicados quem era o imediato de Rocks de Shebeck na Manga Aqui. Go! Os Rocks, piratas infames que navegaram décadas atrás pelos mares de One Piece. Esse bando de piratas basicamente se tornou a espinha dorsal da grande era dos piratas iniciada com Roger. Meus tesouros e riquezas, deixei tudo naquele lugar. Naquele lugar. Que aquele lugar está depois dos reinos dos imperadores. O novo mundo é o local que se deve passar para o tesouro. Caralho, olha isso, velho. Mas os ex-integrantes do bando... Só lenda, só lenda. Pelo menos 3 partes do lugar, dividindo e saqueando territórios. Os piratas mais fortes do mundo. Mano, só lenda. Vieram de uma tripulação. Um bando em que seu capitão era tão temível que sua história foi praticamente apagada da existência. Quer saber quem são os membros oficiais e aqueles que ainda não são nomeados nos Piratas Rocks? Então se liga, bora ver. Agora. Mano, pro cara ter a história dele apagada, tipo, eles não apagaram a história do Roger, mas apagaram a história desse cara, imagina. Bora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo um vídeo sobre os Piratas Rocks. Já fiz da Big Mom, já fiz dos Revolucionários, já fiz dos Piratas do Ruivo. E tá faltando os membros dos piratas mais infames de todos os tempos no mundo. Dê uma Piece. Você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Escritão Galáctico, dispara um like. E agora com vocês, todos os membros e os segredos dos Piratas Rocks. Mano, olha isso, velho. Kaido novo, Big Mom nova, Barba Branca. Eram uma tripulação de piratas lendária e poderosa, que navegou nos mares até encontrar sua derrota 38 anos antes da nossa história atual. A organização foi feita por um perigoso bando de piratas que se reuniu na ilha Hachinozu, ou a Ilha dos Piratas. Sua busca mútua por fama e fortuna levou à formação desta tripulação. No entanto, de acordo com Sengoku, eles eram muito violentos e matavam tanto amigos quanto inimigos. Caralho. Sua falta de camaradagem fazia com que os membros desta tripulação acabassem tentando se matar constantemente, mesmo quando estivessem em alto mar. E foi devido a esse relacionamento pobre entre si que os membros tendem a minimizar seu tempo juntos para o resto do mundo, juntamente com o governo mundial encobrindo todas as suas ações. Sua história é relativamente desconhecida para a próxima geração de piratas. Os Piratas Rocks eram uma tripulação extremamente perigosa e poderosa, com um potencial incrível e eram considerados uma ameaça para o mundo inteiro. Eles foram sem dúvidas a tripulação pirata mais forte do seu tempo. A força da tripulação na época fez deles a organização mais
ameaçadora para o governo mundial. Então o governo mundial decidiu fazer o que faz de melhor, encobrir suas ações. Com o objetivo de tornar a força militar mais forte do mundo, os Rocks tinham pelo menos 3 dos 4 futuros Yonkous da série. E eventualmente levou a força combinada de Gold Roger e Monkey D. Garp para conseguir derrotá-los no incidente de God Valley. E falando dos personagens que são cogitados, mas não confirmados para serem membros, pois alguns não têm qualquer ligação, mas se encaixam tanto pelo seu conhecimento, idade ou alguma outra passagem que liga esse personagem a membros diretos dos Rocks. O primeiro que podemos citar é a Doutora Kureha, uma médica altamente Nossa, verdade, velho. que hoje reside lá na ilha de Droom. Toda a tripulação que se preze precisa de um médico a bordo do seu navio. Kureha tem mais de 140 anos, ela tinha 51 anos quando Brook nasceu. Ela é um dos humanos mais velhos conhecidos dentro da Nossa, faz muito sentido, mano. Poderia ter sido uma pirata notória em seus dias de auge e não há ninguém vivo para se lembrar disso. Ela poderia ter sido a médica do navio da tripulação dos Piratas Rocks. O único ponto que alguns acreditam que pode ligar Kureha aos Rocks é que ela sabe o verdadeiro nome de Roger, que no passado era chamado de Gold, para esconder o sobrenome D. Talvez Kureha tenha aprendido essa verdade nos confrontos diretos entre Roger e os Piratas Rocks. Temos também Miss Baquin, uma ex-pirata e autoproclamada amante de Edward Newgate. Ela é a mãe de Edward Weevil. No capítulo 909, Marco diz que Barba Branca, há mais de 40 anos atrás, era um membro de uma certa tripulação pirata e que Baquin navegou com ele. Talvez houvesse uma situação romântica entre eles. Sim, mas prefiro dizer que os dois eram apenas companheiros de tripulação dos Piratas Rocks. E depois do colapso, cada um seguiu sua própria vida. Eu creio que é parte de algum plano maior que Miss Baquin faça parte. Temos também Shaq, que é uma ex-pirata. Atualmente é esposa de Silvers Rayleigh. Shaq é conhecida por ter sido perseguida pelo lendário herói da marinha, um dos meus personagens favoritos, Monkey D. Garp. De acordo com o Vivre Card volume 2, ela era uma grande pirata 40 anos atrás, mas se aposentou. É possível que ela fosse alguém também dos Piratas Rocks. Bom, agora aqui entramos nos membros oficiais da tripulação mais forte de todos os tempos. O primeiro pirata é Oshoku, também conhecido pelo nome de Wang. Ah, ele era? Oshoku foi um dos piratas mais infames de sua geração, tendo chamado bastante a atenção do próprio Sengoku, entre tantos outros membros que faziam parte dos Piratas Rocks. Quase tudo sobre ele permanece desconhecido e, curiosamente, Oshoku ou Wang Zi foi baseado em um pirata chinês da vida real, também conhecido como Wang Zi, que aterrorizou os mares no século XV. Se Oshoku fosse parecido com a pessoa de quem ele se inspirou, ele provavelmente era um pirata letal. Mais uma curiosidade, Wang Zi foi um dos responsáveis por levar armas portuguesas ao Japão em meados do ano de 1500. Caraca. Em One Piece, Portugal é muito utilizado como referência, pois nessa época eles eram os donos do mundo na questão de navegação. Não à toa temos o reino de Goa como sendo origem de Luffy, ou Pórtigas de Ace com Pórtigas sendo uma clara referência a Portugal. Sabe por que Luffy é brasileiro? Porque o país Brasil é o irmão mais novo de Portugal. Que da hora. Na sequência temos Machado de Prata ou Silver Axe, muito parecido com Oshoku. Silver Axe é outro personagem que nunca foi devidamente apresentado na série para os fãs. Nossa, não conheço também. Com Sengoku, Silver Axe era um pirata pra lá de formidável. E depois que a tripulação dos Rocks se separaram, ele ficou mais forte e fez seu nome se destacar. Deve-se notar que Silver Axe é provavelmente parece um esperma, sua alcunha e não o seu nome real. Portanto, o nome verdadeiro desse pirata ainda nos é desconhecido. Quando falamos de força, Silver Axe
foi um dos piratas que fez seu nome no Novo Mundo, o que significa que ele deve ter sido um pirata significativamente muito forte, talvez chegando bem próximo de ser ele. hoje conhecemos Silver como os Yolks. Axe. O fato dele ter sobrevivido em uma tripulação repleta de monstros indica que ele não era uma pessoa fraca. Chegamos no infame Capitão John, outro dos membros misteriosos da tripulação dos Rocks. O Capitão John juntou-se aos piratas Rocks também em busca de fama, assim como qualquer outro pirata que pisou naquele navio. Ele era forte o suficiente para sobreviver nesta tripulação pra lá de Bárbara, cujos membros estavam sempre lutando uns contra os outros. Embora o poder real de John provavelmente permanecerá desconhecido para todo sempre dentro da série de One Piece, sabemos que ele era famoso por possuir alguns dos maiores tesouros de toda a série. Nosso querido Bug, um dos ex-Shichibukai, estava procurando ativamente por seu tesouro. E agora, quando se tornou procurado novamente pela marinha, Bug deve voltar a caçar esse tesouro lendário que foi responsável pela morte do Capitão John. Dizem as lendas que ele foi morto pela sua própria tripulação quando não quis dividir o seu tesouro. Se querem minhas apostas sobre o que é esse tesouro lendário, eu chutaria um Road Poneglyph, talvez o desaparecido. John escondeu isso da tripulação, pois queria achar o tesouro One Piece sozinho. E quem sabe Bug seja aquele que encontre o Road Poneglyph desaparecido. Se fudeu. Após a morte de John, ele foi transformado em um general zumbi por Moria lá em Thriller Bark. Temos também personagens parecidos com Oshoku e Silver Axe fazendo parte desse zumbificado. Nem tinha percebido. Chegamos na fera, Kaido, que se juntou aos piratas Rocks em algum momento ainda não especificado. Embora isto tenha acontecido provavelmente cerca de 40 anos antes dos eventos atuais. Muito louco ele mais novo, mano. Kaido nesse período nos Rocks era um aprendiz no navio e provavelmente era um dos membros mais fracos da tripulação nesse período. Não se sabe ainda se ele já possuía seus poderes de Akuma no Mi. Não, a Big Mom que deu pra ele. Depois que os Rocks vieram a se separar, Kaido passou a reunir sua própria tripulação, a maioria dos quais se juntou a ele apenas ao ver sua força majestosa. Com o tempo, a força de Kaido atingiu um ponto em que ele se tornou um dos 4 imperadores do mar. Ele também conseguiu ganhar o título de a criatura mais forte do mundo, o que implica que ele é quase imbatível. Temos o lendário Shiki, talvez um dos piratas que os fãs mais clamam por sua volta dentro da série, famosamente conhecido como o Leão de Ouro. Shiki também fez parte da tripulação dos Rocks no passado. Não gostei muito dele no filme, não. Seu capitão, Shiki se minha opinião, tá? Sendo um dos seus lutadores mais fortes. E após a dissolução desta tripulação e após a suposta morte do seu capitão, Shiki ganhou ainda mais poder e infâmia. Na época da era de Roger, Shiki cresceu tanto em poder que se tornou um rival direto do futuro rei dos piratas. Além disso, ele comandou a maior armada em toda a Grand Line naquela época, o que tornou Shiki uma força indomável para qualquer inimigo. Shiki lutou contra Garp e Sengoku lá em Marineford, destruindo metade do local do processo e ferindo gravemente o vice-almirante na batalha. Se eu tivesse que apostar em um primeiro imediato, sem dúvidas, eu chutaria Shiki como sendo ele, pois os outros membros dificilmente seguiriam ordens de alguém. Já Shiki sempre foi um homem de planejamentos, não à toa esperou 20 anos para tentar dominar o mundo. A mulher mais forte do mundo, Charlotte. Mó bonita, né? Ela mais nova. Lilin se juntou aos Rocks cerca de 40 anos antes do início da série de One Piece e era um dos membros mais fortes da tripulação. Ela já nasceu um monstro, o que é bem evidente pelo fato de que ela destruiu totalmente uma aldeia lá em Elbaf com apenas 5 anos. Comeu todo mundo! Derrotar diversos Comeu, tá? De acordo com a Madre Carmel, Lilin tinha o potencial para ser uma almirante de frota da marinha. E isto foi antes dela comer a sua Akuma no Mi. Charlotte Lilin é provavelmente o terceiro membro mais forte da tripulação dos Rocks
na época. Curiosamente, ela já era bonitona. E muitos de seus filhos já haviam nascido, alguns até mesmo, quem sabe, dentro do navio dos Rocks. Caralho. Nos seguintes, Charlotte ficou ainda mais forte a ponto de se tornar também uma das Yonkos e formar seu próprio país, conhecido como Totoland. Temos o monstro, a lenda Newgate, provavelmente o segundo membro mais forte da tripulação dos Rocks naquela época. Edward Newgate era um membro muito ativo dentro dos Piratas Rocks, embora conhecendo sua personalidade, ele provavelmente só se juntou a esta tripulação para poder ganhar riquezas e com isso abastecer a sua vila. Depois que os Piratas Rocks se separaram, Edward Newgate ficou ainda mais forte do que antes e aí sim ganhou o título de o homem mais forte do mundo. Antes de formar sua nova equipe 5 anos após o incidente de God Valley. Com o tempo, Edward Newgate se tornou um grande pirata, forte o suficiente para ser chamado de o único que se igualou em força com Gold Roger. Caralho! Como o único homem que poderia se igualar a ele em batalha. De acordo com Garp, Barba Branca era o rei dos mares, enquanto Sengoku disse com categoria que ele tinha o poder para destruir o mundo inteiro. E temos o temível Rox de Zebek, capitão desta tripulação bárbara. Rox de Zebek era um pirata temível que pretendia se tornar o rei do mundo inteiro em One Piece. Seu poder era tal que nem mesmo o governo mundial... Mas como que ele vai fazer isso, né? ...se sentir tenso em sua presença. Rox era muito poderoso e derrubar sua tripulação exigiu um esforço combinado tanto da marinha quanto dos piratas Roger, o que se diz muito sobre a força de Zebek. Aliás, Zebek é inspirado no pirata real chamado Rock the Brazilian ou Rock brasiliano. Curiosamente, esse Rock tinha ligações com François Lulunet, o pirata que inspirou Zoro. Rock era um bárbaro sem tamanho, geralmente cortando seus inimigos e assando seus corpos mutilados. Aqui em One Piece, Rox de Zebek foi descrito por Sengoku como um dos maiores inimigos do mundo e de Roger, tornando ele possivelmente tão forte quanto o Roger nessa foto é o Ace e o Garp é o Luffy. Supostamente só que mais velhos. Muito louco, mano. Cumprir sua ambição, mas sua tripulação ainda vive. E mesmo agora, eles são poucos dos mais fortes dos mares, levando o legado de Rox adiante. E é isso, esses são os membros dos Piratas Rocks. Espero saber um pouquinho mais desses piratas, que não fiquem somente em silhuetas. Quero saber o verdadeiro poder de Zebek. Top, mano. Tripulação. Eu curti, velho. Praticamente uma arma maravilhoso dentro de um navio. Espero que você tenha gostado desse vídeo divertido. Tamo junto. Deixa um like. Tchau. Saber. Muito obrigado, até os próximos vídeos. Sensacional esse vídeo do nosso querido Evandro aí do canal MangaQ, explicando um pouco melhor os integrantes do Rox de Zebek, do bando Rox. Nossa, tinha vários integrantes do bando dele que tava lá naqueles zumbis lá do Moria. Eu nem sabia, velho. Eu nem sabia mesmo. Tipo, eles apareceram lá pra mim eram uns aleatórios. Tanto que, tipo, eu não lembro de algum deles dando tanta dificuldade pro pessoal do Chapéu de Palha quanto o Ors, que tinha a alma do Luffy. Muito provavelmente pode ser porque esses personagens não tinham umas almas poderosas. Ia ser da hora se um desses personagens tivesse ou a alma do Sanji ou a alma do Zoro. Será que seria extremamente difícil vencer eles? Provavelmente, né? Mas, mano, achei bem da hora porque trouxe o Chique. O Chique eu particularmente não gostei tanto. Eu assisti aquele filme do... acho que é Strong World. Eu não curti muito porque, sei lá, as motivações dele pareciam ser fracas. Tipo, eu não gostei muito do enredo do filme. Tipo, ele ficou 20 anos explorando uma fruta. Uma flor. E aí a flor ela mexia com o temperamento dos animais e dessa forma ele iria dominar o East Blue. Tipo, what the fuck, velho? O cara super poderoso lutava com o Gold Roger, o cara tá pesquisando uma planta pra usar animal, tipo... Não gostei muito. E aí mostrou também o Kaido, que tem gente que fala que o Kaido nessa época ele não tinha fruta, mas ele acabou recebendo quando... tipo, teve a racha, né, do bando aí do Rox. E aí, teoricamente, ele não seria um dragão, e sim um peixe. E aí ele teria virado um dragão quando ele tivesse despertado a sua fruta. É interessante, pelo menos eu acho que é da hora. Também tem a Big Mom novinha, linda e maravilhosa. E olha que ela já tinha, sei lá, uns 10 filhos naquela época. Eu não sei, provavelmente já tinha. Porque a Big Mom a gente sabe que ela tem 73 filhos ou 76, alguma coisa assim. Tem filho pra caramba. Mas ela...
naquela época já era uma das mais poderosas. E também temos, óbvio, o Barba Branca. E só que o que eu acho engraçado é que assim, o Chique, o Kaido e a Big Mom estarem no bando do Rox, eu até entendo, porque, tipo, eles têm um lado meio sombrio e tal, mas o Barba Branca eu fico meio assim, porque, tipo, o que fez o Barba Branca entrar nesse grupo? Será que realmente ele acreditava que essa seria a tal família que ele sempre quis? Ou ele entrou meio como um espião, não sei, ou algo do tipo, porque o único cara que não faz sentido estar nesse grupo é o Barba Branca. O resto até faz porque ele tem os seus lados vilõezinhos ali, mas Barba Branca não faz tanto sentido. Então eu queria com certeza ver um flashback maravilhoso dessa época, mostrando um pouquinho das motivações dos personagens. Eu acho que seria muito interessante. E a gente tem um dos personagens mais fortes da obra, porque é o Rox Dishback. Ele comandava todos esses caras, era respeitado e temido, e tipo, ninguém sabe quase nada da história do personagem, porque a história dele foi apagada. Então tipo, meu, pro governo não ter apagado a história do Roger, que era o rei dos piratas, e ter apagado a história do Rox, muito provavelmente ele era muito mais poderoso, e talvez ele tenha feito coisas que não são tão agradáveis. Mas eu achei sensacional esse vídeo do nosso querido canal Mangaque. Deu pelo menos pra mim entender um pouquinho melhor. E eu espero que vocês também tenham entendido. Beleza? Então é isso. Lembrando que o segundo link da descrição é o link do nosso querido canal Mangaque. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo, é o melhor dos mundos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado. Valeu, falou. E até o próximo vídeo. Tchau!